Nesse vídeo eu vou lhe trazer dois livros que prometem aprimorar o seu pensamento crítico. Muito prazer, eu sou Pedro Henrique, dono desse canal PH Vários Assuntos, e aqui nós falamos não só de dicas de leitura, mas também sobre dicas de português e curiosidades do Brasil e do mundo. Bom, nos dias de hoje é muito comum a gente ouvir falar de pensamento crítico. As pessoas vivem comentando sobre como analisar criticamente uma informação, como combater notícias falsas. Nunca se teve tanta informação disponível e também desinformação disponível. Ao mesmo tempo em que se aumentaram as informações passadas e em que houve essa democratização do conhecimento, houve também, digamos, uma espécie de não democratização das notícias falsas, mas sim uma forma mais fácil de produzi-las, digamos assim. Nós somos constantemente manipulados e também manipulamos os outros, às vezes até sem querer. Então, nesse vídeo aqui em específico, eu trago duas dicas de livros para aprimorar esse nosso pensamento mais profundo, mais não necessariamente filosófico, mas uma coisa que nos faz pensar em como consumimos as informações, em como lemos as notícias, como consumimos tudo que tem ao nosso redor. E o primeiro livro que eu gostaria de trazer aqui para vocês é este livro do Christian De Rosa, não sei se é assim que se pronuncia, Fake News, quando os jornais fingem fazer jornalismo. Esse livro, como o próprio título sugere, ele fala sobre notícias falsas. E é um livro que eu considero bastante interessante, porque ele fala sobre notícias falsas sob uma ótica que não é tão comum a gente ver. Ele traz exemplos de informações falsas, ele analisa algumas notícias reais, mas que acabaram por ser manipuladas por quem as escreve. E uma das informações que esse livro traz é o conceito que tem ficado bastante comum hoje em dia, que é o da pós-verdade. Pós-verdade, para quem não sabe, é um conceito que dialoga com a ideia de que o que eu sinto vale mais do que a verdade em si. Ou seja, o que eu sinto que é verdade, as minhas crenças pessoais são mais valiosas do que a verdade em si. E não raro elas são a verdade, digamos assim. Ela acaba... Uma pessoa no conceito de pós-verdade, ela acaba confundindo crenças pessoais com a verdade. Então, fato e opinião acabam se misturando a ponto de um ser igual ao outro. Eu gosto bastante da forma como o autor traz aqui as informações, porque as notícias falsas, muitas vezes, não vêm de... Claro, os perfis de comunicação menos conhecidos, às vezes a gente nem conhece quem está por trás das informações passadas, muitas vezes nas redes sociais mesmo, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, esses aplicativos de rede social são muito portadoras, digamos assim, de notícias falsas. Existe muita desinformação por parte dessas plataformas, mas o autor aqui, ele vai focar em notícias falsas criadas pela chamada grande mídia. Então, aquela empresa jornalística
muito conhecida, em que todo mundo pelo menos já ouviu falar, aquela emissora de TV, aquele veículo de comunicação conhecido por ser, ao menos em tese, confiável, é nesse grupo que o autor vai focar. Então, isso inclusive fica até no próprio subtítulo, se é que a gente pode chamar assim, em que ele fala quando os jornais fingem fazer jornalismo. Ou seja, o autor, então, vai focar nessa parte das notícias falsas, nesse tipo de notícias falsas, aquelas produzidas com ar de verdade, em que você às vezes nem desconfia que seja mentira, tá tão bem escrito, a fonte também é bastante conhecida, bastante credibilizada pela opinião pública, e aí muitas vezes a gente acaba caindo nessas armadilhas que a imprensa, de um modo geral, cria. Então, esse livro eu considero interessante por isso, porque ele traz notícias falsas sob uma perspectiva um pouco diferente da que normalmente circula por aí. Um outro livro de que eu gosto bastante, esse aqui não fala sobre notícia falsa em específico, mas é um livro bastante curioso quando a gente está analisando dados de pesquisa, informações de maneira geral. Quando a gente analisa segundo dados divulgados por empresa fulano de tal. Esse tipo de livro eu achei muito interessante, eu fiquei sabendo através de uma youtuber aqui, eu resolvi ler para ver como que é. E é uma leitura que eu recomendo bastante. Tá? É um livro curto até, mais ou menos, tem 150 páginas, que é o Como Mentir com Estatística, do Darrell Huff. Não sei se é assim que se fala. Esse livro, ele fala sobre as armadilhas do que chamamos de dados estatísticos. Ele fala sobre como as informações acabam por ser distorcidas não pelos dados, muitas vezes não pelos dados em si, mas sim pela forma como eles são apresentados. Esse livro me fez lembrar de uma vez em que o governo brasileiro aqui governo brasileiro no Brasil, né? Mas que o governo foi tentar mostrar como os índices de violência. Aí ele pegou os números dos assassinatos corridos durante um ano, sobre como o número de assassinatos caiu de um ano para o outro. E aí o que o governo fez? Na hora de fazer o gráfico, até houve uma pequena queda no número de assassinatos no país, de assassinatos registrados. Mas, na hora que vai mostrar a queda de números, na linha ali do gráfico, o desenho do gráfico dá a impressão de que o número caiu mais do que realmente caiu. Essa é a impressão que se passa. Porque o governo quis dar um choque, assim, como se o número tivesse despencado de um ano para o outro. Aí o que ele fez? Tava aqui, aí ele já colocou o número, o desenho lá embaixo. Mas quando você analisa os números sem a influência do desenho do gráfico, você vê que o número de assassinatos não caiu tanto assim como o gráfico nos sugere. Então, esse livro vai explorar bastante, por exemplo, como os gráficos são feitos, como as informações são coletadas,
a disposição das pessoas em responderem a essas questões, como saber, não como saber, mas se é possível saber se aquelas informações são ou não verdadeiras. Então esse livro aqui vai trabalhar com esse tipo de informação, com esse tipo de dado. Então são duas leituras que eu recomendo bastante. Essa do Christian de Rosa e essa do Darrell Huff. Esses dois livros aqui, que eu usei para fazer um trabalho da faculdade. Então, me conte aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você tem interesse em lê-los. Caso você os tenha lido, o que você achou da leitura, se você concorda comigo nessas dicas. E se você chegou até aqui, claro, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal caso ainda não tenha feito isso. E que a alegria da vida esteja sempre convosco e até o próximo vídeo.